Sexta-feira, dia 30 de junho, começando aqui mais um bate-papo semanal, trazendo aqui o que é importante do mercado. Vamos já direto que importa, né? Direto do que importa, Pedro. E eu vou começar pelo que começou a semana, o principal notícia da semana. O Brasil foi carregado, lá fora também, né? Mas dá sua palhinha que depois eu entro. Falar de uma notícia interessante antes. No final de semana teve uma rebelião de um grupo mercenário que a Rússia ela contratou principalmente ali para a guerra da Ucrânia, contratou para outros serviços. E é engraçado, né? A Rússia que se coloca tão forte, esse grupo ele chegou a quase 200 quilômetros de Moscou, ficou muito próximo de Moscou, houve uma negociação, ninguém sabe exatamente qual foi, o grupo se retirou, para quem acompanha o grupo Wagner, né? Mas é interessante que depois teve bastante avaliação de como a Rússia talvez não seja tão forte como se coloca para ser. E agora, só para finalizar essa história, eles já colocaram a cabeça do líder do grupo Wagner a prêmio, né? Já tem notícia falando que já colocaram para matar ele, para acabar com esse risco lá. E agora vamos para o Brasil, que é que importa. Boletim Focus começando a semana de novo, trazendo aqui inflação para baixo, PIB para cima. Dessa vez a gente teve ali projeção de inflação. Faz umas 10 semanas você fala uma coisa, né? E eu vou continuar falando até parar, porque a tendência é muito importante para quem olha o mercado. Então, enquanto a gente está vendo essa tendência positiva, provavelmente isso vai segurar os índices. A gente ainda vai ver o mercado positivo, o dólar ainda relativamente para baixo. O Ibovespa subiu 9 semanas consecutivas, 9 né, semanas Pedro? consecutivas. E aí a gente teve uma realização, né, nesses últimos dias, eu acho que técnica, né? Algo bastante natural. Eu vou entrar um pouco nesse assunto. Perfeito. Mas aí, finalizando aqui o Boletim Focus, a gente viu o Boletim começando a projetar a inflação a 5,06, estava em 5,12 no Boletim anterior, e PIB já está em 2,18 de crescimento para esse ano, a projeção era de 2,14 no Boletim Focus anterior. Quem Só você acha que cresce aqui, mais, Estados Unidos ou Brasil esse ano? Olha, os Estados Unidos a gente vai chegar lá, mas não tá fácil, entendeu? Né? Tá crescendo muito também. Porque teve uma revisão, pessoal, que até eu vou comentar na minha fala, mas ontem, PIB no primeiro trimestre cresceu 2%, né? Absurdo, né? Isso foi uma revisão, né? Porque tava 1,3% antes. Olha que baita revisão, né? Isso foi ficado pelo consumo e pela balança comercial, quando eles compilaram ali os dados. Os Estados Unidos é uma máquina incrível. E aí também no meio da semana nós tivemos o relatório trimestral de inflação, como o nome já diz, é o relatório trimestral de inflação, que traz ali dados, né, sobre projeção e como que anda a inflação aqui no Brasil. E aí 2 dados mais que chamaram a atenção. Primeiro é a média dos núcleos, eu estou subindo aqui, né? Então o núcleo, a variação dos últimos 3 meses já está mostrando ali uma desaceleração, mas ainda muito alto o núcleo de inflação. O núcleo ele pega basicamente ex-commodity e outros itens que o Copom, com a decisão de juros, talvez não tenha tanta interferência. Então o núcleo ainda bastante alto, tá? 5,53%, como vocês podem ver. Mas a notícia positiva aqui foi a revisão de projeção de inflação lá na frente. Então toda vez que o Copom tomou a decisão de juros, ele sempre comentou que não ia cair os juros por conta da expectativa de inflação estar muito elevada, não só desse ano, como ao longo dos próximos anos. E a expectativa mais longa agora começa a convergir para a meta de inflação. Então lá em 2025 a expectativa já está em 3,1%, a meta é 3%, né? Com uma banda superior de 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. Então, essa conversão de expectativa, e aí eu vou chegar aqui, né, no próximo passo que a gente vai falar, ela vai em linha com o que o mercado já estava esperando de queda de juros a partir de agosto. E aí, teve ali um ruído com relação ao comunicado e à ata do Copom. Então, a gente teve o comunicado do Copom, nós conversamos semana passada, que o Copom foi duro, né, não foi bem duro, mas não ficou tão implícito que os juros começariam a cair em agosto. Logo depois disso, saiu uma notícia falando que integrantes do Banco Central foram conversar com o governo para tentar diminuir o atrito, falando que o comunicado não queria dizer que não ia cair em agosto. E aí depois o mercado confirmou isso na ata, que de fato a ata foi muito mais dovish do que foi o comunicado. A ata mostrando, ficou super claro que os juros vai cair em agosto. A grande pergunta agora é qual magnitude, né? O mercado estava falando 25 pontos e já começa a colocar na conta 50 pontos. Né? Só que toda essa bagunça volta para um ponto que a gente conversou semana passada, né? O quanto o Comitê de Política Monetária está se contaminando por pressões ou por questões políticas, né?
E aí eu tô até subindo aqui, teve uma matéria falando disso, e aí toda essa bagunça foi criada, o comunicado muito diferente da ata coloca na mesa em xeque, às vezes até a credibilidade do Copom. Algo que, na minha opinião, é bem, bem complicado. Eu acho que faltou um pouco mais de clareza ali com relação a isso. Perfeito. Mas o cenário começou a ficar mais positivo, principalmente, você falou da queda do Ibovespa. O Ibovespa começou a semana com uma correção, muito uma correção técnica, né? Porque a gente teve o mercado subindo lá fora. Acho que o dólar é a mesma coisa também, né? O dólar teve uma puxada forte. Mas agora já está negociando 4,85. Tá, voltou a cair hoje forte. Mas aí, ontem, nós tivemos a decisão do Conselho Monetário Nacional, que o mercado estava ansioso, esperando para saber o que iria acontecer ali. Talvez esse era o evento mais importante do semestre, né, Pedroso? Aí podia realmente criar esse case, né, para um bull market mais estrutural ou acabar com ele. Eu diria, e aí eu vou até colocar um pouco a questão de se o mercado está caro ou não, eu diria que é algo que já estava no preço. O Haddad já tinha deixado muito claro que não iria mexer na média de inflação. Eu sinceramente, eu não conseguia ver o motivo para o mercado não acreditar nele. Eu entendo que o mercado tem as suas desconfianças com o governo, mas ele sempre foi muito claro nisso, e de fato foi o que aconteceu. Eles só alteraram, a meta de inflação continua a mesma, né? Fica 3% com a banda de 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Eles alteraram a forma que vai ser avaliada a inflação. E eu até que foi legal comentar, pessoal, é negativo você aumentar a sua meta de inflação quando você está buscando ali uma estabilidade de preço, porque pode jogar contra, né? Contra a credibilidade do Banco Central. Imagina o seguinte, você é um atacante, né, da Série A, no Brasileirão, você não marca nenhum gol no campeonato, aí você vai jogar na Série B e você marca 10 gols. Né? Você realmente é bom ou você só mudou de liga? Exatamente. Né? Então, um pouco essa questão. E aí, basicamente, a decisão veio em mim, o mercado estava esperando que fosse manter. O que eles mudaram ali foi algo que até é positivo, na minha opinião, e eu acho que o mercado teve essa visão também, né, para o horizonte contínuo. Basicamente, o que é? Anteriormente, a avaliação de meta de inflação era feita considerando a inflação do ano corrente de janeiro a dezembro, né? Agora, o Copom ele vai poder chegar lá na próxima reunião, não vai ser agora, né? Isso só vai valer a partir de 2025, mas ele poderia chegar na reunião que vai acontecer em setembro, por exemplo, e a avaliação da inflação seria de setembro do ano passado para setembro desse ano, que é como é feito hoje lá nos Estados Unidos. Então, nesse cenário, por exemplo, a inflação de setembro do ano passado a setembro desse ano, ela está abaixo da meta, né? Pelo menos do teto da meta de inflação. Então, ele teria uma avaliação talvez diferente para poder conduzir a política de juros. E o mercado gostou. Ontem foi positiva a repercussão pós o mercado anúncio, gostou, pós reunião, né? A bolsa subiu forte, Legal. Fechou ali perto de 1,7% de alta. A gente viu o setor de varejo subindo e aí os juros corrigindo. Hoje os juros caiu ainda mais, juros caindo principalmente a curva mais longa, muito mais porque o mercado está entendendo que esse risco de mexer em meta de inflação ficou para trás, pelo menos nos próximos 3 anos, certeza que ninguém vai falar disso. E aí, ficando para trás esse risco, teve as expectativas de juros futuro caindo, porque aí você diminui também a expectativa de inflação lá na frente. E aí, semana que vem eu vou trazer aqui o boletim foco. Provavelmente a gente vai continuar vendo revisão de inflação para baixo. Também acho, Pedro. E aí, para ajudar também a semana, você falou do dólar, né? A Petrobras ela fez uma captação de 1,25 bilhão de dólares lá fora. E aí, o que chamou a atenção aqui foi, né? O volume, a demanda por ela foi muito maior do que era esperado, foi quase 5 vezes o valor o volume de oferta. Legal, e aí mostra que o gringo mesmo, e aí voltando à questão do mercado se tá caro ou barato, né? Mesmo assim, o gringo continua interessado pelo Brasil. A minha humilde opinião aqui é que o mercado já precificou bem o cenário recente. Então, a bolsa já está negociando um nível de preço barato, mas antes estava muito barato. Então, a gente precificou já em partes o cenário recente. Acho que já tem bastante coisa no preço. E aí, daqui para frente, o que vai acontecer vai ser seletivo do tipo de ativo. Porque o primeiro movimento é o de maná, tudo sobe, né? O segundo é a seletividade em que ativo você vai estar posicionado. Então ainda acho que sim, o mercado está barato, a gente deve ver mais altas, mas o Ibovespa em si, eu acho que o movimento que pode acontecer aqui daqui para frente não vai ser na mesma intensidade, ele deve ser mais lento, mas em algum setor específico, empresas, provavelmente a gente ainda vê um movimento mais forte ao longo dos próximos meses. Eu fui no JP Morgan nessa semana, Pedroso, eles têm uma torre aqui maravilhosa, pessoal, lá na Faria Lima, do lado do McDonald's, né, onde era a antiga disco, aquela discoteca. Sim. E entre mercados emergentes, o Brasil é o que eles estão mais positivos, digamos assim, né? Quando a gente fala de mercado americano,
eles estão com viés muito mais para alocação em renda fixa do que em renda variável nesse momento. Continuam apostando nessa inevitabilidade, né, de uma eventual recessão lá fora, que parece não chegar nunca, né? O mercado lá fora, eu já volto para você, Pedro, que eu vou falar bastante coisa. A gente foi na narrativa começo do ano de hard landing, soft landing, e agora parece que é um no landing, né? Ou seja, não precisa desacelerar a atividade, né? Pode continuar expandindo e a inflação continua caindo, né? Que é um cenário realmente maravilhoso e é isso que está botando aí os preços ativos nos Estados Unidos lá em cima, né? A Apple bateu hoje 3 trilhões de dólares, né? A primeira empresa na história. Mas manda bala. Só para finalizar aqui questão de Brasil, e aí falando do dólar um pouco, né, que você comentou, será que o dólar já está barato? O que você acha? O dólar já está num preço melhor? Pedro, de duro, né? Cai mais, não cai? Duro, eu acho que vai ficar entre a faca de 4,70 e 4,90 por um tempinho, viu? Eu acho que é mais lateralizado aí nesse intervalo. Minha honesta opinião, né? A gente sabe aquela coisa, né? Ter estruturalmente lá fora, etc. É o jeito correto. Mas dando minha opinião, não vejo saindo dessa faixa, não. Eu trouxe aqui, né, a WHG, que a gente já trouxe algumas vezes aqui, um estudo que ela soltou lá no Twitter. Eu acho interessante colocar na mesa. Eu tenho a impressão que sim, que o dólar já chegou num nível de preço que deve ficar meio lateralizado, mas abre movimento de queda para chegar naqueles 4,50 que é a nossa aposta até o final do ano. Mas não vai ser a mesma coisa, como o Ibovespa não seria na mesma intensidade alta que vimos recente. Eu acho que a queda não vai ser na mesma intensidade, então você vai ver alguma lateralização, até que de fato isso poderia ou não ocorrer, também não sei. Até porque nos Estados Unidos as apostas de juros estão subindo, e subindo bastante, pessoal. Essa semana foi decisiva aí da precificação de mercado que tem de política monetária. Agora o mercado está colocando corte na curva somente a partir de março do ano que vem, né? Começo da semana já era em janeiro esse corte, e 2 meses atrás o mercado estava falando de 100 pontos de corte no segundo semestre desse ano, né? Algo que saiu por completo ali das expectativas. Com relação a dólar, né, são 4 slides rapidinho. Primeiro, aqui eles falam que o real hoje voltou a patamares pré-Covid, similar ao que a gente vê em países similares ao Brasil, né? E o nosso diferencial de juros, entrando nessa questão, já começa a cair com essa perspectiva. Quanto que está agora, Pedro? 6? Deixa eu abrir aqui. Isso é o 2 anos brasileiro com 2 anos americano. Exatamente. 6% de diferencial. Então já caiu, já está voltando a níveis perto de pré-Covid, né? Então a gente já começa a ver algo se normalizando. Então, se for olhar por esse ponto de vista, já estaria precificada a questão do real no nível de preço atual. Só que aí tem alguns pontos adicionais, né? Primeiro, as contas externas, né? A gente está com as contas externas muito positivo, então isso é muito positivo para real, né? O Brasil, ele é superavitário. Atrai quando fluxo, você olha quando você olha em várias métricas. Segundo, a perspectiva global de depreciação do dólar, ela continua, então a questão do dólar desvalorizando o mundo inteiro, consequentemente a gente ainda teria um real mais apreciado. Então a moeda americana ainda segue num patamar historicamente bastante depreciado, mesmo com essa queda recente, o dólar ainda segue em níveis de preço bastante depreciado quando você olha nesse gráfico que eu subi aqui, a média histórica. E por fim, além disso, tem bastante fundamento, e aí eu estou subindo 2 drivers aqui que pode justificar isso, que apontam que o dólar sim pode ter alguma desvalorização adicional. Mas, olhando do ponto de vista do Brasil, porque o real ele se desvalorizou na média mais do que as outras moedas, me parece que sim, que o movimento aqui, tudo que aconteceu recente já foi colocado no preço. Agora a gente talvez começaria a depender, pelo menos ao longo desses próximos meses, de um cenário do dólar continuar se enfraquecendo lá fora e menos de dados internos para o dólar continuar desvalorizando aqui no Brasil. E aí, só para terminar aqui, China, a gente teve mais 2 dados ruins essa semana, lucro industrial caiu 18,8% e PMI também veio um pouquinho abaixo da expectativa. Nenhum sinal de estímulo, essa desgrama não está soltando estímulo para ajudar a gente, né? Bolsa que mais cai no ano, né? Bolsa que mais cai no ano. Bolsa chinesa. Agora, a aposta de muito gestor é que essa virada de segundo semestre vai ser a virada que ela vai vir com estímulo. Vamos ver se dessa vez acerta. Para pegar eles falaram isso no começo do ano, né? Para pegar um semestre forte para o PIB. E vamos começar lá fora. Pode seguir aí. Antes da gente pôr os gráficos, pessoal, na semana passada a gente falou que o mercado, né, de fato realizou, semana passada isso, tá? 2%, né? A primeira realização para a Nasdaq em 8 semanas e a primeira realização para a S&P em 6 semanas. E aí a gente comentou, pode ser que a gente está vendo uma mudança de narrativa. Pode ser que o mercado agora está olhando o copo meio vazio e não o copo meio cheio, né? Porque na sexta passada a gente teve indicadores de atividade, os PMIs, do mundo inteiro, né? Europa, Estados Unidos, Japão, que vieram bem abaixo do esperado, os juros fecharam e a bolsa, né, caiu com força, tá?
Essa semana, os dados que vieram descartaram essa narrativa de recessão pela janela completamente. Tá? A gente teve dados de emprego melhores do que esperado, a gente teve revisão de PIB para um patamar muito além das expectativas, a gente teve confiança do consumidor subindo muito acima da expectativa, a gente teve preço das moradias também, Pedroso, voltando a subir nos Estados Unidos, né, que é uma derivada direta, né, dos preços dos aluguéis. Né? Isso, de fato, deve estar, de certa forma, incomodando o Powell. Né? Não é à toa que ele falou essa semana em Portugal, né, teve um evento do Banco Central Europeu, um fórum em Sintra, na qual falaram ali a Christine Lagarde, do ECB, o Andrew Bailey, do Banco da Inglaterra, né? E o Powell, presidente do Fed. Todos falaram muito duro, né? O Powell não descartou aumentos de juros consecutivos nas próximas reuniões. E, enfim, o mercado já começa a colocar na conta um cenário de juros, né, muito mais agressivo do que até então. Teve até uma piadinha lá do presidente do Banco Central do Japão, você chegou a ver isso? Não, o que é? Porque eles estavam questionando qual é o delay que você tem da política monetária na economia. Perfeito, e aí ele falou, olha, no Japão foram 25 anos para isso acontecer. Porque, de fato, o Japão teve um período de estagnação e agora que a gente está vendo a inflação voltando a subir, então é complicada essa grande dúvida de qual é esse delay da política monetária. Quando que bate na economia. Porque até agora não está afetando nada. Os Estados Unidos está crescendo... Pensa, pessoal, que os Estados Unidos cresceu 2% no primeiro trimestre, tá? E as expectativas para o segundo tri estão na casa de 2,5% já, né? Por isso que eu perguntei para o Pedroso agora há pouco, quem cresce mais, Brasil ou Estados Unidos? Tá muito acirrada essa disputa e os Estados Unidos está surpreendendo muito para cima, né? Porque estava todo mundo falando dessa recessão que parece nunca chegar, né? Mas, enfim... quando a atividade está forte, certamente fica uma pulga atrás da orelha dos bancos centrais. Ainda mais o Powell, que já fala várias vezes que não vai repetir o desastre da década de 70, né? E prefere pecar pelo excesso, né? Ser mais conservador. Tá? Aí, olhando aqui as probabilidades, a gente está falando que deve ter mais um aumento de 25 pontos, pelo menos é isso que o mercado coloca na conta. Só 33% de chance para 2 aumentos de 25 pontos. Tá? E o que me chama a atenção é o início da flexibilização, né, dos cortes, que agora está ali entre março e maio, né, meio que dividido as apostas, né, só do ano que vem, tá, pessoal? E a gente viu o Rafael Bostic, que é um membro do Fed, falando essa semana que não vai cortar juros em 24. Né? A gente viu o Kaplan, que é outro membro do Fed, falando essa semana que deve chegar a 6% de juros nos Estados Unidos. Então, de fato, né, esses dados fortes ajudam essa precificação para cima. Não é à toa que hoje... Pedro, olha que coisa linda isso aqui. A gente tem o Tesouro Americano de 1 ano, né, que é a vértice mais atraente da curva de juros americana em termos de rendimento, pagando 5,4%. Pô, vou travar um tesouro, risco de crédito dos Estados Unidos, 12 meses. A remuneração é de 5,4%. Aí eu comparo isso com o earnings yield do S&P, né, que em vez de fazer preço sobre lucro, você faz lucro sobre preço e você pega uma porcentagem. Hoje está em 4,8% o earnings yield do S&P, ou seja, o prêmio de risco para a bolsa comparado ao tesouro de 1 ano está negativo. Né? Você, em tese, tem mais rendimento no ativo livre de risco do que com o ativo de risco. E a última vez que a gente viu também inversão foi em 2000. Nos anos 2000, quando teve a bolha da internet, os valuations foram lá para cima. A inversão foi antes, né, da bolha. Né? Não, eu digo a inversão não na curva de juros, eu digo nesses dois. Mas essa inversão aconteceu antes de acontecer a bolha. Exatamente. Começo dos anos 2000, né? A bolha aconteceu no final dos anos 2000 até 2002, né? Então, enfim, é um ponto de atenção. Né? De fato, a bolsa está com pouco prêmio, né? Comparando aos juros, parece estar cara, mas lembrando, os Estados Unidos é a locomotiva de crescimento do mundo, puxada por o quê? Inovação e disrupção. As Big Techs, que a gente está chamando de Magnificent Seven, né? as sete empresas magníficas, subiram uma média esse ano, no primeiro semestre, de 65%. Tá? 7 empresas maiores do índice, né? E elas contribuíram para praticamente toda a alta da Bolsa Americana. Pode ser magnífico o que for, não dá para manter esse ritmo para sempre. Né? Essa é a grande dúvida. Então, e aí eu até vou comentar com você, a gente tem um colaborador aqui na Critéria que veio falar comigo hoje. Né? E ele é um cara super pessimista, né, em termos de Bolsa Americana. E aí ele falou, Rafa, será que a gente não está vendo uma mudança de paradigma? Eu tô começando a questionar esse meu pessimismo, né? Aí eu pensei e falei, será que não é necessário isso pra gente ver a retomada do ciclo de baixa? Entendeu o que eu tô falando? Os pessimistas falando, caraca, realmente, né?
é uma mudança de paradigma. Realmente a Bolsa Americana é imparável, puta, vou ter que virar a mão, né? Aí a gente fala que são eles a âncora, né? Só que começou a cair depois que eles mudaram de opinião. Eu realmente não sei, mas hoje é fechamento de semestre, né? Último dia aí do primeiro semestre do ano. E queria trazer para vocês as performances das bolsas mundo afora. Pior bolsa do mundo, bolsa chinesa, caindo 6% no ano. Melhor bolsa do mundo, bolsa argentina, subindo 44% no ano. E o Pedro, a gente não sabe se isso é o câmbio oficial, o câmbio paralelo. O que eles usam para metrificar isso? Eu acho que é o oficial, então talvez esse... Porque aqui é todo em dólar, tá? Então tudo você tá vendo em dólar, mas eu acho que aqui considera o oficial. Quem já foi para a Argentina sabe que o paralelo tem uma diferença boa. Não, exatamente. Aí a gente vê Estados Unidos, S&P subindo quase 16 no ano. Bolsa brasileira entregando mais, né, em dólar, né, por conta da apreciação do real, subindo 21%, né, arredondando aí no ano de 2023, tá? E galera, só para finalizar aqui a minha fala, jogo rápido, olha que loucura, né? Destaque aqui para a Apple, né? Eu comentei mais cedo que a Apple bateu 3 tri de market cap. Hoje a Apple está subindo 2%, hoje a Microsoft está subindo 2%. Todas as empresas, Big Techs praticamente, estão fazendo máxima histórica hoje, né? E a Apple, máxima histórica porque é a primeira empresa na história a bater esse valor de mercado. Aí eu fiz um gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês, que é os últimos 20 anos. Apple contra S&P, olha a lavada, né? Realmente muito notório isso, uma empresa fenomenal. Uma coisa aqui na cabeça, né? A Apple surgiu em 1980 bolinha, né? 87, eu lembro aquele comercial dela lá, por aí. Ela demorou, daí até praticamente foi 2019 que ela bateu um tri, não foi? Foi mais ou menos 2019, eu lembro. Aí, então assim, para bater 3, ela bateu um tri, demorou acho que foi isso, 2018, 3 décadas para bater um tri. E ela pulou para 3 tri em 3 anos. Não, é uma coisa impressionante, né? Absurdo, né? Não, absurdo. E isso, o que eu tô achando muito impressionante, Pedroso, ontem, né? Olha isso, galera. O 10 anos americano, juros, subiu 15 pontos, por causa dos dados fortes, atividade econômica. E a bolsa, o S&P, subiu 0,5%. Se fosse ano passado, essa abertura de 15 pontos, a bolsa teria caído no mínimo 2%. Né? Porque dados bons para a economia até então eram ruins para o mercado. Mas agora não é isso que está acontecendo, né? Quanto melhor o dado para a economia, mais o mercado gosta, mesmo com juros subindo sem freio, né? O que aumenta a taxa de desconto e deixa os valuations menos atrativos. Então eu fico na dúvida se essa correlação, né, de juros para cima, bolsa para baixo, volta em algum momento nos Estados Unidos, porque a gente não tem visto isso, especialmente no segundo trimestre de 2023. O que você acha? Eu ainda acho que a economia não sentiu reflexo. Foi muitos anos colocando estímulo, colocando dinheiro na economia americana. E eu tenho a impressão que não vai ser tão rápido que ela vai sentir isso. Mas quando sentir, será que... Se a inflação não cair, se você tiver que permanecer os juros altos por algum tempo, quando sentir, eu acho que vai ser um problema. Agora, a grande dúvida é, se a inflação cair por questões que talvez nem esteja ligada à decisão de juros americana, então você está vendo commodity derretendo. Se isso ajudar e a inflação cair por conta disso, aí talvez você tenha esse movimento de no land. Mas eu não acredito. Eu ainda acho que teremos um movimento de correção lá fora. E a gente está vendo isso, né, Pedro, de certa forma, até porque hoje saiu a inflação na Europa, tá? Saiu de 6,1 para 5,5, ficou abaixo do esperado, puxado por uma queda nos preços de energia, porém o núcleo voltou a subir, né? Saiu de 5,3 e foi para 5,4. A inflação está caindo no mundo inteiro, commodities, só que eu acho que ela vai se estacionar num patamar alto. E aí vai ser daí que a gente vai começar a ver um movimento mais problemático nas bolsas, porque provavelmente os juros, ali não vai ter mais para onde cair os juros americanos. E aí você vai ver um juros permanecendo no patamar alto, e aí em algum momento você vai ter esse reflexo na economia. Eu tendo a acreditar com você, quanto tempo demora para acontecer isso? E hoje, os mercados se animaram bastante, né? Foi um reflexo de ontem, né? Essa alta aí contínua, mas também saiu a inflação abaixo, né? PCI, que é a métrica que o Fed mais olha nos Estados Unidos, importantíssima para a gente acompanhar. O núcleo saiu de 4,7 mês passado, foi para 4,6, e a inflação cheia saiu de, se não me engano, 4,5 e foi para 3,8, né? Ficou bem abaixo do esperado, com uma alta mensal apenas de 0,1%. Né? Então isso ajudou o mercado a falar no landing de novo, né? Porque PIB para cima, inflação para baixo, cenário maravilhoso. A gente consegue ter uma expansão econômica com o Fed normalizando a política monetária em algum momento no futuro próximo, né? E isso é um reflexo da precificação dos ativos de risco hoje no mercado. Pedroso, última coisa,
Eu adorei esse estudo. Agora mudando de assunto completamente, tá, pessoal? Falando aqui de forma mais ampla, né? O Nubank realizou um estudo e ele basicamente mostra, né, o CDI, o Ibovespa e um portfólio diversificado. E qual que é a grande mensagem aqui? Que a diversificação sempre significa que você vai ter que pedir desculpa. Você vai estar sempre frustrado com a diversificação de portfólio, mas mesmo assim acaba sendo a melhor estratégia a longo prazo. Por que eu digo isso, Pedroso? Porque o Nubank colocou aqui, de 2003 a 2007, o CDI deu 83%, a Bolsa deu 291%, o portfólio diversificado deu 116%. Puta, eu não devia ter colocado tudo em Bolsa? Porque eu inventei de ter renda fixa na minha carteira. Aí, de 2007, 2008, o CDI deu 12% e a Ibovespa deu menos 54%, o portfólio diversificado deu menos 33%. Puta, eu devia ter ido para ativo livre de risco, sabia que ia vir uma crise financeira global, né? Não sei porque eu fui aumentar risco, né? Então, ou seja, é impossível ser monoativo, porque a gente sempre vai estar perseguindo narrativas e chegando geralmente atrasado na festa, só se for realmente sortudo ou um gênio, tá? Que eu e o Pedroso a gente não é, eu diria, sendo bem honesto com vocês. Sortudo eu não sou. Gênio também não. Entendeu? Então é engraçado isso, porque você vai estar sempre frustrado, né, com a diversificação, que vai ter uma classe de ativo que vai estar performando mal, né? Esse é o intuito. Exato. Mas a longo prazo, olha o que aconteceu, né? Comparando a CDI, o Ibovespa e o portfólio diversificado. O portfólio diversificado de 2000 a 2023, acumulado, deu 1000%. Ibovespa, 573. CDI, 643. Então, quase o dobro, né? Realmente ressaltando, né? Que é frustrante, ficar vendo ali um ativo para baixo, né? Querendo seguir ali o que está em festa, aquele medo de ficar de fora. Mas realmente, galera, investimento, alocação é algo estrutural, algo disciplinado, tá? É definir a classe de ativo e percentual que você precisa ter, né? E eu brinco, né, Pedro? A gente vai no médico, a gente busca um profissional, a gente não faz cirurgia na gente mesmo, a gente vai cortar o cabelo, tem o barbeiro ali de confiança. É a mesma coisa com investimento, né? Você precisa ter alguém ali de assessorando que é da sua confiança, né? Algum profissional capacitado. Então, com isso, encerro a minha fala. Galera, ótimo fechamento de semestre para vocês. Hoje eu sei, esse final de semana vai ter bastante festa junina, né? Então, bom quentão aí para aqueles que gostam de celebrar. A gente vai comemorar hoje a festa junina, que a critéria vinha até no espírito junino, né? Você tá deixando a desejar, né? Esqueci a camisa. Esqueceu, mas estamos aqui. Então, um ótimo final de semana, até semana que vem. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau.